Fala do magistrado pode ser vista como um discurso político, Janaína? Vamos lá. Eu sou de uma época, né, em que nós éramos educados, né, que magistrados deveriam ter um certo distanciamento. Então, eu sou dessa época. Muito embora, né, já tivesse professores que até defendessem que juízes e promotores e policiais devessem externar seu posicionamento político para que as partes soubessem com quem estavam lidando e até utilizassem esse conhecimento na hora da argumentação, tá? Então, assim, na condição de professora, o que eu digo para os meus alunos, né, que desejam ser magistrados? Que procurem evitar, né, discursos como esse entoado pelo ministro. Eu prefiro ser conservadora também nisso, tá? Feito esse registro, qual é a nossa realidade já há muitos anos? De magistrados, sobretudo os das cortes superiores, dando entrevistas, se manifestando, inclusive sobre casos em andamento, falando em época de eleição, participando, né? Então essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade já há muito tempo. Me agrada? Confesso, não muito, mas é a nossa realidade, tá? O que me incomoda não é a fala do ministro. O ministro ali estava visivelmente emocionado, envolvido, não sei se foi em virtude da recepção, talvez alguma agressividade ali da plateia, ele se exaltou, é da vida, né? O que me incomoda? Que quando é um discurso mais conectado de um magistrado, de uma autoridade, que a princípio haveria de ser, né, imparcial, quando é um discurso mais conectado à esquerda, ele é admitido e visto como sendo algo da democracia. Quando é um discurso mais à direita, aí não pode, tá? Então aqui eu quero dizer que eu não vejo na fala do ministro nenhum elemento para ele ser punido, para ter qualquer tipo de afastamento, tá? Eu não vejo. Porém, eu quero deixar muito claro aqui que eu também não via nenhum argumento para, por exemplo, aposentar compulsoriamente magistrados mais à direita que foram aí, no passado recente, aposentados por terem um pensamento que não é admitido pela maioria, né? Então, eu defendo firmemente a liberdade de manifestação. Como professora, eu falo em sala de aula e falo aqui publicamente. Os magistrados devem fazer o possível e o impossível para se resguardarem, tá? Então, assim, preventivamente. Mas eu, Janaína, que sou uma defensora da liberdade de manifestação, não vejo elemento para punir o ministro, tá? Não vejo elemento, mas também não via, né, para aposentar compulsoriamente magistrados que foram aposentados por terem um viés mais direitista, né? E houve no passado recente também, né, decisões apontando magistrados como parciais por força de alguns posicionamentos. Então, o que eu quero dizer é que essa liberdade deve ser garantida para magistrados que têm maior conexão com a esquerda, com a direita, que querem expressar o seu pensamento. O que nós não podemos é nos acostumar com um tratamento diferenciado para um lado, né, com relação ao outro. Muito bem, Tardelli, a fala do magistrado pode ser vista como um discurso político? Vamos lá, vamos ter um pouco de... Vamos dar um passo de cada vez, né? Esse discurso foi proferido na abertura do Congresso da UNE, lá em Brasília, onde o ministro Barroso esteve presente e subiu no palanque para discursar. Acho que é uma primeira questão que a gente tem que debater, eu concordo com a Janaína, se seria ali um lugar onde a gente esperaria que o ministro Supremo estivesse, porque é um congresso de estudantes, com pauta específica de estudantes, né? Claro que a UNE é algo que nos aquece o coração a todos, porque todos nós fomos estudantes um dia, todos nós gritamos, a UNE somos nós, nossa força, nossa voz, porque ela estava na clandestinidade, pelo menos na época que eu era estudante, eu não pude ir aos congressos da UNE, porque a UNE simplesmente estava proscrita da ordem institucional brasileira.
Daí o ministro, a ir à abertura de um congresso da UNE, me parece que talvez houvesse aí uma exposição desnecessária que ele poderia ter evitado, né? Nesses momentos de alta comoção emocional, em que todos estão exaltados, na abertura de um congresso, com aquela moçada contagiante, com aquele vigor da juventude, ele pode ter sido tomado de um entusiasmo, de um arrobo, que ele, em outras ocasiões, talvez não tivesse, né? Acabou dizendo algo, e é muito ruim que uma autoridade tenha que se auto-interpretar. Olha, o que eu quis dizer foi isso. Olha, eu não quis dizer eu derrotei o bolsonarismo. O nós não está num sentido em que eu esteja incluído pessoalmente ou personalisticamente. Porque ele falou assim, olha, nós derrotamos a censura, mas ele na época da ditadura militar, como eu, nós éramos crianças. Quem derrotou a ditadura militar não fomos nós, foram os nossos pais, foram aqueles que estão antes da gente, né? Então, por isso, quando ele disse, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a censura, eu já entendi que o discurso dele era um discurso mais, vamos dizer assim, generalizante, no sentido de que o povo brasileiro soube derrotar essas situações. Mas cumpriu a ele depois ter que interpretar a própria fala. Não é isso uma coisa muito bacana. O ministro dá uma manifestação política? Dá. Não temos como negar que isso não seja político, né? O Supremo é um órgão político, mas é um órgão político num outro sentido, não é um órgão político partidário, não é um órgão político decisório, né? Quando se fala em política, se fala em decisão política, em política, por exemplo, política criminal, que é algo que as instâncias superiores devem fazer. Quem deve ir preso, como é que se deve interpretar a lei, tudo isso são decisões políticas criminais, que são próprias e inerentes do poder julgador. É o único que pode fazer isso. Sim. O que me pareceu que o ministro, assim, poderia ter evitado, né? Eu concordo com a Janaína, eu acho que algumas profissões exigem da gente alguns recatos. É a liturgia do cargo que a gente fala, né? Eu nem diria liturgia do cargo, são os cuidados do cargo. Cuidados do cargo. São os cuidados do cargo. O juiz ele é aquele equidistante, ele tem que estar, de alguma forma, absolutamente imune à crítica. Sim. E como é que você se torna imune à crítica se você vai a batizado, casamento, jogo de futebol, briga de rua, em todo lugar que você vai está o juiz, ele aparece, ele dá entrevista, ele sai na revista, ele sai na outra Aniversário de revista. gente acusada e com processo na própria corte. Ele vai Bom, eu acho que a tua profissão é maravilhosa. A Constituição deu para eles, Lu, só não tem uma garantia na Constituição para o juiz, que é a imortalidade, porque é impossível dar, porque o resto todos eles têm. Em troca, você segura o tchan. Amarra o tchan. Amarra o tchan, né?